Para mim é um motivo de muita alegria, né? Como eu disse para vocês, mais uma vez estar aqui com vocês. Eu pedi para que os nossos irmãos abram as vossas Bíblias em um salmo muito conhecido, Salmo 116. Nós vamos compartilhar esse texto que não se sabe ao certo se foi Davi ou se foi Ezequias que escreveu. Ambos eram reis, ambos passaram por situações bem complicadas e quando chegaram à conclusão de que, independente do que eles poderiam oferecer, eles entenderam que nada substituiria a bênção de Deus, né? Seria suficiente. Então, ali no verso 12, ele diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Ou o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? É um texto que eu amo quando eu lembro, porque o salmista, antes dele chegar a essa conclusão, né, do que ele poderia ofertar a Deus, do que ele poderia dar ao Senhor, pelas grandezas do Senhor, pelo que ele viveu, pelo que ele estava vivendo, antes de chegar neste versículo 12, ele vai primeiro pontuar algumas questões que nós precisamos, né, de como igreja, de como os filhos de Deus, nunca nos esquecer. Muitas das vezes, por alguma ocasião, nós passamos por desapercebidos, mas nós nunca podemos nos esquecer que nós servimos a um Deus que está atentamente olhando para a nossa aflição, olhando para a nossa vida. E no verso 1, ele vai declarar o seu amor ao Senhor. Ele vai dizer, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, deixem a sua Bíblia aberta nesse texto de Salmo 116, para nós acompanhar, falarmos aqui pausadamente, porque quanto mais nós compreendermos isso, sabe, mais leve vai se tornar a nossa caminhada. Porque existem pessoas que vivem com um fardo tão pesado, sabe, que ele anda debaixo de uma obrigatoriedade, uma obrigação, né? Ele vive tão pesado que ele não consegue estar na presença de Deus com um coração cheio de gratidão. Ele vai porque ele acha que é um dever dele estar. Ele acha que é um dever. É como se fosse como uma empresa, né? Eu vou lá, passo meu cartão e está pago o dia. Eu vou lá, vou na igreja, vou cultuar e está pago a minha semana. Como se resolvesse alguma coisa. Mas não. Porque o que Deus espera de nós não é estarmos aqui simplesmente, mas é um coração cheio de gratidão, um coração que entendeu que, independente de qual seja o processo que nós estamos passando, Ele está conosco. E o salmista, ele, no verso 1, ele vai falar assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando me fiz a minha súplica. O salmista, vamos lembrar um pouco do Ezequias, né? Do rei Ezequias, porque está entre ele e Davi, né? O autor desse salmo. O Ezequias, quando ele está passando por um momento bem complicado da sua vida, o profeta vai lá e diz o quê? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele olha para a parede e ora, e ele chora. E antes que o profeta saísse do pátio, o Senhor fala: volta e diga para ele
que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Aleluia. Vamos colocar esse contexto para esse salmo. Ele faz uma oração e com muita pressa Deus atende. Porque, queridos, existe oração que nós vamos dobrar os joelhos, mas nós vamos dobrar os joelhos duvidando. Nós vamos dobrar os joelhos incrédulos, porque nós deixamos de olhar para o Deus que pode nos responder, para olharmos para as circunstâncias, para que aquilo ali possa ser respondido, para que aquilo ali possa acontecer. E quando nós deixamos de olhar para o Deus que ouve a oração e olhamos para as circunstâncias, nós não vamos conseguir dobrar os nossos joelhos confiantes de que Deus pode agir, mas nós vamos dobrar os nossos joelhos debaixo de uma incredulidade, porque olhando para as circunstâncias, deixamos de olhar para o autor, para aquele que pode agir, para aquele que ouve. Então, quando você quer ver a oração, irmão, fica complicada de ser respondida, é aquela que quando eu oro sem convicção nenhuma. Eu só oro para falar assim: ó Deus, pelo menos eu orei. Mas é diferente quando você ora com convicção. E o salmista, ele orou. Ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu. Sabe aquele negócio, irmão, de Deus saber o timbre da sua voz? Nós podemos levantar um clamor aqui, mas sabe aquele clamor quando o pastor fala: mais alto, igreja, vamos aí, vamos clamar, sabe? E aí você vai aumentando o tom da sua voz, você vai aumentando o tom da sua voz, você vai aumentando. E aí, quando você menos espera, irmão, já não tem mais, já você não consegue entender mais nada. E ouvir, você não consegue discernir qual é a voz de quem, qual é a voz do outro, né? Porque é um tom tão alto que todo mundo falando, todo mundo orando. Mas Deus, dos altos céus, Ele sabe discernir a sua voz, e muito mais do que discernir a sua voz, Ele sabe quando a intenção do seu coração, aleluia, está diante dEle com sinceridade e humildade. Então, entenda, eu amo porque Ele me ouviu. E como é que eu sei que Ele me ouviu? Porque Ele me respondeu. Porque está diante de mim o que eu orei. Está diante de mim aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava clamando, aquilo que era meu lamento. A resposta de Deus para as nossas vidas é o sinal de que Ele nos ouviu. Amém? Amém. Então, quando é que você chega diante de Deus? Porque assim, às vezes nós queremos mais. Sabe, parece que o que Deus já fez na nossa vida não é o suficiente para a gente dizer assim: o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Parece que a gente chega, mas com a ansiedade de querer mais, de alcançar mais, e nós muitas das vezes chegamos com a intenção de querer barganhar com Deus, mas com Deus não se barganha. Nós nos rendemos ao seu propósito, nós nos rendemos à sua vontade. E o salmista está dizendo: Ele ouviu a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu invocarei por toda a minha vida. Aleluia. Uma resposta, um resultado, fez com que ele agora declarasse para Deus que ele o iria o invocar por toda a vida dele. Aleluia. Hoje, nós buscamos coisas, nós oramos por coisas assim, para que Deus nos dê, para que Deus faça algum milagre, para que Deus nos cure, para que Deus opere, para que Deus... Nós oramos. Mas sabe a maior gratidão que nós devemos ter? Pela nossa salvação. É a maior
maior senso de gratidão que nós podemos ter para com Deus é porque nós fomos salvos. Isso definiria para todo dia e para todo sempre a minha gratidão e o meu coração generoso diante dele em ações de graça, independente do que está acontecendo hoje, do que vai acontecer amanhã. Eu tenho que estar diante dele com gratidão, porque eu sei que eu não poderia me salvar por mim, e ele, por misericórdia, bondade e amor, me alcançou por sua graça, e hoje nós estamos aqui. Nós talvez nem desejaríamos estar. Por quê? Porque olha o tempo, é mais convidativo esse tempo, te permitindo que você esteja lá na sua casa assistindo a Netflix debaixo do cobertorzinho, do que você estar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus foi muito maior em provocar o seu coração, porque esse é o lugar e é o momento onde nós devemos prestar a Ele culto de adoração e rendimento de gratidão. Ele me ouviu. Quando, em que parte da minha vida que eu clamei e Ele me ouviu? Verso 3: as cordas da morte me envolveram, e a angústia do Seol vieram sobre mim, aflições e tristeza me dominaram. Quando parecia que tudo estava perdido, glória a Deus, quando parecia que nada iria acontecer, quando eu olhei, é a mesma coisa de você olhar para as circunstâncias e não conseguir ver nada que te favorece, que parece que tem uma luz. Ele está dizendo: cordas da morte me cercou, me envolveu. A angústia do Seol, elas vieram sobre mim. Aflições e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, ó Senhor. Glória a Deus. Queridos, hoje parece que quando se fala de oração, para muitas pessoas é um negócio da antiguidade, né? É um negócio tipo assim, parece que não tem mais necessidade, não tem mais sentido. As pessoas elas entraram no entendimento que tipo assim, Deus ele sabe que tudo que eu estou passando, então não carece de que eu passe um tempo em oração, que eu gaste um tempo de oração. Ele sabe, se ele quiser fazer ele faz, se ele não quiser fazer ele não faz. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser conhecidas diante de Deus a nossa petição. E não existe uma maneira de nós tornar conhecida diante de Deus a nossa petição se nós não orarmos. Ele estava passando por uma aflição e ele clama: Senhor, socorre-me, livra-me. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso e justo, é um Deus compassivo. Ele está dizendo aqui, relatando as suas orações, e ele vai dizer: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Aleluia! Aleluia! O interessante desse texto é que faz a gente entender que não é quando nós estamos fortes, bem ajustados, porque enquanto nós nos sentimos fortes e capazes, nós não enxergaremos o favor de Deus. Entenda isso. Quando nada está soprando contra nós, quando nada está acontecendo que não nos seja favorável, enquanto nós não entendermos que, não, porque assim, a gente se gaba tanto na nossa força, naquilo que nós temos e naquilo que possuímos, colocamos a nossa confiança, né, muitas das vezes nas nossas habilidades, que às vezes Deus ele vai precisar de nos murchar, Deus vai precisar de nos esvaziar. Para quê? Para que a gente nunca
de Deus quando as coisas estão ruins. Mas a Bíblia fala que nós temos que orar em todo o tempo, com toda perseverança e súplica. E aí ela fala assim, ó, por todos os. Quando você não, eu estou bem, então não preciso de orar, então ora pelo outro. Mas uma coisa é fato, você nunca pode deixar de orar. E ele ora, e ele diz assim, eu já estava sem força, e ele me salvou. Eu já estava sem esperança, eu já estava desiludido, eu já estava desenganado, eu já estava sem destino algum. É quando a pessoa ela olha para ele e olha para a circunstância e ele diz assim, não me resta mais nada para eu me apoiar. E parece que é um negócio louco que acontece assim tão estranho ao mesmo tempo, porque é quando nós não nos vemos, quando a gente se vê em um lugar onde não tem apoio, onde não tem como alcançar alguma coisa, é aí que surge algo para suprir, para nos socorrer. É como a pessoa está no mar e ali, sabe, cansado de tanto se bater nas águas, e aí quando ele menos espera, chega uma boia ao seu lado e ele se apega àquela boia como se, tipo assim, aqui está a minha salvação. Eu vou me agarrar de uma maneira tão forte, vamos dizer assim, as forças que me restam, eu vou me apegar a esta boia, porque agora eu estou entendendo que há uma possibilidade de salvamento para a minha vida. E a mesma coisa que o salmista está falando assim, olha, quando eu não tinha mais recurso, ele veio. Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, quando tinha gastado tudo, ele veio. Quando Jairo já estava desesperado, e depois de ter recebido uma notícia, deixa aí o mestre, porque a tua filha morreu. Aí ele ouve uma voz, e a voz do próprio Jesus dizendo para ele, não tenha medo, creia. As circunstâncias, elas sempre vão tentar nos abafar, sempre vai tentar nos sufocar, sempre vai nos fazer olhar para um lugar onde não conseguimos ver que há uma esperança na saída. Mas é quando o salmista ele diz, eu olho para os montes, de onde é que me vem o socorro? Ele sabe que nos montes não vai vir o socorro, mas ele olha para além dos montes. Aí ele mesmo responde, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, agora, depois de ele ter encontrado essa salvação, de ter entendido e compreendido que a mão do Senhor era a favor dele, mas sabe o que ele diz? No verso 7, retorna ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. A nossa alma é uma das coisas que mais grita diante de nós, tentando nos tirar do foco. Você sabia disso? A nossa alma é uma questão complicada, irmão. Você tem que pregar para ela às vezes. O salmista Davi, em um momento da sua vida, ele está passando por um momento tão complicado, que ele vai dizer, aquieta-te, ó minha alma. Imagine o conflito, imagine o que estava acontecendo dentro daquele homem. Nós não sabemos o que estava acontecendo ao seu redor.
Tem vezes que nós não sabemos se nós ouvimos a nossa alma, que acerta as nossas emoções, ou se nós ouvimos a Deus. Aleluia. Tem vezes que é difícil. Glória a Deus. É complicado. Mas o salmista está dizendo assim: retorna para o seu descanso. Imagine como que estava a alma dele. Imagine, para ele chegar assim: olha, Ele nos salvou, Ele nos deu livramento, Ele supriu a necessidade. Nós estamos de pé, não porque nós acertamos, é porque a sua bondade e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O pastor Antônio não está aqui porque ele é bonzinho, bonitinho, né, o pastor Alélia, né? Ele está aqui por causa da graça de Deus. Se não for a mão de Deus estendida sobre a vida dele, ele já não era para estar mais aqui. E quem diria de mim, de você, do pastor Joabe? Nós, se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus. Quando, se eu for perguntar aqui, o que já aconteceu na sua vida que estava como se você tivesse perdido a cabeça a ponto de tomar uma decisão, mas quando você menos esperou, alguém te deu uma palavra, ou o próprio Espírito Santo te fez lembrar de um texto, e aquilo trouxe paz para você, aquilo trouxe calmaria para a sua alma. Muita gente, vocês testificariam de alguma coisa, porque não é normal alguém que esteja na presença de Deus não passe por aflição. Não é normal alguém que está diante de Deus não passe por aflição. Aí, no mundo vocês vão ter aflições, mas tente o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lá não está dizendo, e vós vencereis. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Se a igreja está em Cristo, ela não vai vencer, ela já venceu com Cristo. Ela já é vitoriosa em Cristo. Mas as aflições sempre vão estar diante de nós. A nossa alma vai estar sempre se opondo à palavra de Deus. Mas a consciência que o Espírito Santo nos dá é justamente uma consciência equilibrada, sóbria, sensata, para dizer para ela: existe um Deus que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, e Ele está cuidando de mim, cuidando de você, nos fazendo deitar em paz, nos fazendo levantar com coragem, com garra, porque a gente sabe que é Ele quem nos dá força para caminharmos. Vem dele. Aleluia. Você pode estar dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Ele está falando: aguenta. Glória a Deus. Porque o fato de nós dizermos eu não aguento mais é que nós estamos olhando para quem? Para nós. Estamos olhando para nós. Mas aí quando você olha para Ele, Glória a Deus. Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Ninguém aqui é bom demais para que não necessite de força, de graça. E ninguém é fraco demais para achar que está tudo perdido. Glória a Deus. Se nós confiarmos no Senhor, se nós esperarmos, ele diz assim: olha, aqueles que esperam são renovados. Aqueles que esperam são renovados. Se eu não espero, eu me desgasto, eu sofro, eu padeço, eu lamento, eu me perco. Mas se eu espero, eu sou renovado, e com o renovo que eu recebo, eu caminho muitas milhas, eu vou muitas milhas. Por quê? Porque a força e o renovo vem dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E o salmista, Glória ao teu nome, Pai. aí ele vai dizer: descansa, ó minha alma, entra aí, vem aqui para um lugarzinho aqui onde você nunca deveria ter saído.
Sabe, irmão, aquela situação que quando você passa assim, você fala assim, meu Deus, eu já tomei umas na cabeça, irmão. Eu falo, meu Deus, por que eu saí daqui, ó? Estava tão bom aqui, por que eu saí daqui? A minha alma ficou gritando tanto, eu não ouvi Deus. E por que eu saí? Aí o retorno é pior, irmão. Como é ruim. Retornar para o lugar de onde não era para ter saído. Como é ruim. Aí você tem que se humilhar. Aí você tem que reconhecer que você errou. E aí é chato. Para o nosso ego é uma vergonha. Nosso ego não quer isso. Mas por que Deus permite isso? Não é para te ferir, não. É para ferir o nosso ego. Porque a gente precisa confiar mais nele. Aleluia. E aí ele vai dizer assim, pois tu, aí ele declara como Deus foi tão bom, tão misericordioso, e a forma que ele entendeu e que ele percebeu o livramento. Ele vai dizer assim, pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar ou da queda, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Amém. Qual é o propósito de Deus? Entenda, te livrar da morte, livrar os seus olhos das lágrimas, não que você nunca mais vai chorar, irmão. Entenda aqui, tá? Porque senão depois você vai sair daqui, e aí depois de uns dias pode acontecer alguma coisa, te levar aos prantos, você vai falar, seu pastor vai falar que Deus me livrou do choro, que eu nunca mais ia chorar. Não, irmão, não é isso. O que eu estou falando aqui é que na hora que você estiver passando por alguma situação, você deve confiar no Senhor. Você deve lançar sobre Ele toda a ansiedade. E ele vai dizer assim, livraste-me da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para qual propósito? Para que eu agora viesse? Deus já me abençoou, para que eu vou na igreja? Deus já me deu um carro, por que eu não vou para a praia? Um rapazinho chegou na igreja e falou, seu pastor, eu comprei um carro, foi abençoado. Falou, glória, aleluia, que esse carro seja para a glória de Deus. Ele falou, como assim? Eu falei, você tem que honrar a Deus com o veículo que você tem agora. Não que seja pecado, irmão, entenda, tá? Você tem que viajar, você tem que passear, você tem que curtir e tal. Mas às vezes você passa a dar prioridade para a bênção do que para o abençoador. Não é, entenda, não é a questão de Abraão. Abraão ofereceu o holocausto, depois teve Isaac aí começou a ofertar banquete. Ofereceu sacrifícios e depois passou a ofertar banquete. Tem tudo uma simbologia ali maravilhosa dentro disso. Mas vamos colocar assim, vamos fazer uma analogia, tá? Eu não vou ferir os princípios bíblicos com isso. Mas vamos dizer que Abraão ele era um cara que estava na fé. E ele recebe a promessa. E aí agora ele fala assim, Senhor, já foi, já cumpriu, então maravilha, né? Eu vou viver minha vida. O Senhor já me abençoou mesmo. Aí eu estou fazendo uma analogia, tá? Porque o propósito de Abraão e Isaac é sobre Cristo, irmão, tá? Teve que acontecer aquilo porque Deus precisava de mostrar para ele o Cristo lá no Senhor proverá. Então assim, aí Deus fala assim, eu quero Isaac. Isaac é o teu único filho. Mas ele tinha um relacionamento com Deus, irmão. Ele tinha. Mas assim, só uma reflexão. Porque Deus vai pedir o teu Isaac. Irmão, Deus pediu Isaac, mas deixou ele descer de novo com Isaac. É estranho, né? Deus está pedindo aquilo que você está honrando lá fora e depois deixa você descer com ele de volta. Então, às vezes, alguns contextos que
às vezes a gente fala dentro do texto, não faz muito, não dá muita, tem muito a ver, né? Mas Isaac, ele foi o filho da promessa, Deus deu a ele. Deus só quis mostrar para Abraão o que ia acontecer para ele resgatar a humanidade. E a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor. Esse irmão, que glória! Ele viu o dia do Senhor. Então, imagine, Deus me abençoou. Para qual propósito? Para que agora eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes, em adoração, em serviço, né? Então, assim, prestando a Ele culto. Nós não podemos inverter os valores. Deus nos abençoou. Não é para que nós agora viéssemos, por exemplo, a pessoa vai colocar a minha esposa aqui, vou usar como minha esposa, mas ela, né, sofreu um infarto e tal. Aí ela fala assim: glória a Deus, Deus me abençoou, me livrou, agora eu vou continuar comendo tudo que eu quero, agora eu vou continuar, sabe? Vai extravagar, vai passar dos limites. É quando menos espera, de novo. Espera aí, eu não te livrei para você abusar, para você relaxar. Eu te abusei para que você entenda quem eu sou e preste mais culto a mim, mais reverência, mais cuidado, mais gratidão. Então tudo tem um propósito, para que você declare para o outro quem é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí ele vai dizer: o que eu posso retribuir ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Eu vou pagar os meus votos diante de toda a comunidade, e eu vou erguer o cálice da salvação. Aleluia. Entenda, queridos. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa ela recebe um benefício de Deus e fala assim, né? Ou então, quando antes de receber, quando ele está lá negociando com Deus: Senhor, se o Senhor me abrir essa porta de emprego, eu vou orar mais. Se o Senhor, eu vou mais para o culto. Sabe? Aquela coisinha de um bom negociador. Nós temos essa mania. Nós temos esses costumes de negociar com Deus. E Deus, Ele sabe disso. Ele sabe que nós não vamos ser o que nós estamos falando. Mas Ele não vai fazer isso porque você está falando. Se estiver no propósito dele, Ele vai abrir a porta e vai te abençoar de uma maneira maravilhosa. E Ele vai te ensinar de como você deve honrar a Ele dentro desse lugar. E com isso, com essa tão grande bênção. Mas aí a pessoa fala assim: eu vou orar mais. Você tem que orar. Independente de Deus te dar ou não, você tem que orar. Eu vou jejuar mais, porque se o Senhor me abrir a porta, eu vou jejuar mais. Você tem que jejuar, irmão. Isso é coisa de crente. Isso é coisa que está no nosso sangue, que está na cartilha, né? Na cartilha de Deus. Quando você vai olhar, opa, eu tenho que orar, opa, eu tenho que consagrar. Então não é motivo de você chegar, levar para Deus: se o Senhor me curar, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu vou. Não, é um dever, é uma obrigação nossa. Glória a Deus. Agora, o que é que Deus precisa de saber? É se de fato, quando nós recebermos, nós vamos honrar o nome dele. Se de fato, independente se ele nos dá ou não, nós vamos continuar confiando nele. Então guarde essa palavra, em nome de Jesus. Nada vai retribuir, nada vai pagar, vai falar: Deus, isso aqui é para compensar o que o Senhor fez na minha vida. Não, nada. Mas agora um coração humilde, quebrantado, cheio de gratidão, esse vai sim reconhecer os seus feitos. Glória a Deus. Aí, para encerrarmos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer assim: alegrem-se sempre, orem continuamente,
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. É meio contraditório, mas ele está falando para você fazer isso no Senhor. Alegre-se no Senhor. Deem graças sempre. Orem continuamente. E em todas as então não é só quando está bom ou quando está bem. É em todo o tempo. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.